Olá, estamos aqui ao vivo, esperando o pessoal entrar. Hoje vamos ter um convidado muito especial, que é o Márcio Vassalo. Daqui a pouco ele vai estar. Oi, Márcio querido, chegando. Vamos esperar o pessoal ir entrar, né? Pessoal chegando. Colocando o Márcio aqui nessa conversa. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, Eliana. Oi, querido, tudo bom? Oi. Tá Tá me me ouvindo ouvindo bem bem? aí? Tô te ouvindo bem. Eu Tô te sempre. ouvindo bem há uns anos já. Já tem uns anos que eu te ouço. Você é sempre engraçadinho, né? É Bem que muito você engraçadinho. falou que a sua imagem ia estar meio brumosa, né? Assim, você fez esse mistério, é verdade, ela tá um pouquinho. Mas não tá muito, não. Eu Pois achei que é. ia ser mais complicado. Achei que ia ser Ah, mais se você quiser, complicado. eu posso. A gente pode também, ó. Não, 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 volta a luz, Melhor volta a luz. assim? Não, Melhor? volta a luz, volta a luz. Sei, ué. Às vezes tá decepcionando. O Não, ó, o povo já importante é tá você rindo ficar aí, feliz. né? Hum? Ai, que bom ter você aqui. Eu sempre faço com fone, porque aqui na vila, né? Você sabe, conhece a vila onde eu moro. Essa hora é uma hora que as pessoas gostam de conversar de uma casa para outra, falar Ah, tá. alto, É, então acaba tendo uma interferência, né? sim. Então eu apelo aqui para os fonezinhos. Eu fecho. Tem um barulho de ar no fundo, meio de navio, que é para espantar ruído também. Conversas de pessoas com cachorros, essas coisas. Ó, tem alguém falando, oi, Márcio, né? Já o pessoal entrando aqui. Então, sejam E todos você tá bem? bem-vindos. Eu tô bem, tô É. bem, tô bem. Né? Tirando, né? Outro dia eu estava Gostei. É falando uma tiara. numa. Não, Matiara, é uma faixa, por incrível que pareça, é a única Ah, que eu tenho em casa, então ela tem sido recorrente assim na minha vida, porque eu falei que quem tem cabelo curto tem que cortar o cabelo todo é mês. bonito. Como não dá para Ah, cortar, o cabelo tá igual o cabelinho de Playmobil, né? Aquele cabelinho assim, tum. Então a gente vai é, botar numa faixa para dar um jeitinho, né, nisso daqui. Mas vamos é lá, bonito. né? A gente combinou de falar sobre os vazios da escrita. E eu passei a tarde, né, pensando aqui nesses vazios, nos caminhos para a nossa conversa, que história é essa seriam de vazios, como é que é isso. Mas primeiro, né, falar assim, que tá conversando com você é sempre muito gostoso e para quem não te conhece, que está aqui te assistindo, que tem gente com certeza que, né, me conhece, gente que te conhece ou não conhece nós dois, enfim. Mas que sempre eu nunca sei, às vezes, quando é que você está falando sério, quando é que você está brincando, né? Porque você tem um estado de brincar com as imagens, com as palavras, com a vida, que é sempre muito gostoso, né? Eu fico brincando que você está sempre, no que você gosta de falar, no estado de poesia, né? Você tem isso, é uma Dizem, característica sua, né? Dizem não, é dizem. verdade, é verdade. Você vive um pouco, pelo menos quando a gente se encontra, a gente brinca, né? A gente, vários momentos que a Sim, gente conversa, às vezes eu falo, gente, será que o Márcio está falando sério? Ou será que ele está brincando comigo? Aí eu levo um tempo até entender o que está acontecendo, como né? encarar isso, hein? Como encarar? Pois é, isso é, né? Pode ser muito bom, pode ser Pode ser bom, perigoso, pode ser bom, mas pode ser geralmente é bom, perigoso. né? E aí, o Pode que ser que bom e tem se perigoso ao mesmo tempo. pode ser bom e perigoso ao mesmo tempo. Como tudo, né? Como tudo na vida. Mas eu queria, Marcia, assim, que a gente assim, pensasse um pouco, né? Quando a gente falou dessa história dos vazios, né? Os vazios da escrita, né? Que história é essa, né? De vazio da escrita para você, assim? Sim, você estava contando uma história boa. Você me mandou um áudio antes da Ah, gente isso é começar. verdade. Conta essa Hoje, história aí. porque tanto, né, tanto eu quanto você trabalhamos com oficinas literárias. Eu não sei se quem está aí nos assistindo sabe dessa história, né? A gente trabalha com essa Sim, mentoria, né, acompanhamento literária, de autor, consultoria, essa ou coisa. pessoas que já escrevem há mais tempo e querem alguma dica, uma leitura específica, ou pessoas que estão começando e que querem, né, assim, se aprimorar na sua escrita. Eu tenho uma aluna que a gente já trabalha, né, há algum tempo. A gente não faz aulas sempre, a gente faz aulas em. Entrou aqui na live o Fabrício, que é um aluno meu lá de Bento Gonçalves. Né? Então, assim, a gente faz aulas esporadicamente, a gente faz uns pacotes de aula, assim, em alguns momentos. E eu tenho ficado muito feliz com o crescimento do trabalho dela, né? Muito, muito feliz, realmente, porque
Hoje, em especial, no texto dela falava sobre vazio, né? Tinha a história do vazio. O tema Qual o era o nome dela? Eu gosto vazio. de saber o nome do personagem. O nome da É personagem. Andreia Apa, É. né? A Ah, Andreia está aí já com livros lançados e fazendo uma ah. caminhada bacana, E né? aí, e E aí eu ela... estava muito feliz, estava elogiando o trabalho, assim, a maturidade que ela vem encontrando na escrita dela, né? E num determinado momento, a gente lendo, a gente fechando lá a última leitura desse texto, que ela vai mandar para um livro específico, né, com um grupo de pessoas, eu falei, Andréia, olha isso que aconteceu, porque a gente transformou um bloco grande de texto, vamos dizer, um parágrafo, tá? Era um parágrafo extremamente descritivo. E a gente transformou aquilo em duas perguntas bem curtinhas. E aí eu falei para ela, brinquei, porque o tema do texto, né, versava sobre o Sim, vazio. Eu falei assim, tá entendendo o que é o vazio da escrita, mas que é um vazio todo cheio de significados e sentidos? E aí foi muito bonito, né, porque eu acho que esse é um belíssimo do aprendizado, né, das pessoas que entendem, né, o que é sim. enxugar um texto, o que é deixar, É, tirar os excessos de um texto, vamos dizer assim. Aí essa história foi muito bacana, porque foi bem hoje, no dia da nossa conversa, e eu achei que sim, ela seria um tudo belo a ver. exemplo. Eu acho que eu vejo nesse trabalho meu com os autores também, com os textos que eu recebo para avaliar e tal, essa necessidade de uma alfabetização para o vazio, né? Que a gente alfabetizar para o vazio, para poder entender a importância deles. Nós estamos aqui Uhum. conversando, né? Tu mais eu. Imagina essa conversa sem vazios, né? Se você falasse sem parar e eu falasse sem parar, tudo que a gente das nossas experiências, nossos olhares, nossos sobressaltos, nossas impressões, nem você ia me ouvir, nem eu ia te ouvir, porque pela carência de vazios, né? Então, Uhum. os vazios, os vãos, as faltas que um texto precisa ter são essas brechas, né? Que você, por exemplo, precisa ter na parede da tua casa, se você quiser botar quadros. Se você abarrotar a sua parede de quadros, não que você não possa ter muitos quadros, mas se você abarrota pela ânsia de mostrar beleza, você abarrota a parede da sua casa de quadros, a pessoa naturalmente não vai conseguir ver quadro nenhum, porque não tem um espaço, não tem uma respiração, não tem uma brecha para eu poder entrar e imaginar por conta própria, né? Eu acho que Uhum. um bom texto, não que ter um vazio não significa que vai ser um bom texto, mas Sim, não com ter certeza. complica, né? Então, eu acho que um bom texto ele precisa ter essas brechas para o leitor entrar e você não bater a porta na cara da fantasia, né? Eu acho que você pode até, você deu o exemplo da autora que você está acompanhando, de repente eu acho que ela poderia até fazer um texto muito descritivo, mas ser um texto com vazios. O problema é quando a pessoa acha que é obrigada a descrever, porque Uhum. ouviu falar em algum lugar que ela tem que descrever, né? Então, eu acho que Mas você está esses vazios falando são isso necessários. e me veio uma imagem na cabeça, né? Quando você falou da parede cheia, né? Que não tem espaço, né? Até Os uma quadros. parede cheia de quadros, para ela ser bonita, ela tem uma estética, tem um olhar para aquela parede, né? Você não Sim, saiu taca, 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 com o quadro do lado do outro. Você olhou para aquela sim, sim. parede e pensou, olha, eu quero encher, né, a minha parede de quadros. Mas eu Mas vou ter como eu uma. vou fazer isso? Exatamente, como eu vou fazer? Tem uma delicadeza no olhar. Qual é o Isso. quadro que combina com o outro? Ah, esse aqui é Tem. compridinho, ah, então ele vai estar aqui. Ah, não, aqui tem um buraquinho que vai encaixar aquele. Então Em tem alguns uma momentos harmonia. em alguns momentos você vai ter um desejo de simetria, em outros momentos você vai ter um desejo do deslocado, do desconcerto, né? Justamente o que eu falei, concordo contigo, assim, uma parede cheia de quadros pode ser belíssima. Eu falei o abarrotado, Sim, né? O excesso imprestável que está ali só por estar, só por mera exibição. Nada contra a exibição, somos exibidos, né? Mas assim, a exibição pela exibição simplesmente,
né, sem um mínimo de estética. Estava doido para falar essa palavra, porque eu acho que é uma palavra que impressiona, parece que a pessoa entende das coisas. Você não acha? Fala em estética, assim, fala estética já causa uma boa impressão, né? Então, Ai, se tá vendo? você não prioriza a estética, é bom, né? Fala a verdade. É. Não, e é muito, assim, eu estava pensando nisso, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas também pensam, né, que você fazer um texto que você vai quebrar com as regras, você vai quebrar com os estereótipos e você vai quebrar, né, com aquele lugar comum que vai ser bom. Sim. E não Sim, necessariamente, né? Uma coisa não sim. pressupõe a outra, assim, porque então eu estou quebrando regras, assim, para quebrar Sim. regra tem que conhecer regra, né? Assim, aí Sim. eu não vai. Não, pode falar. Né? Fala, Assim, fala, porque fala. até para você quebrar uma regra da estrutura, né, da pontuação de um texto, você tem que conhecer a gramática para você saber o que, que você está fazendo. Você não sai quebrando regra do nada. Se você sai quebrando regra do nada, você não sabe exatamente o que, que você está fazendo ali naquele texto, né? É, Então, às vezes você eu está penso só. assim, É, se você quebrar o estereótipo, não significa que você está fazendo um bom texto. Fazer um bom texto é uma outra história, né? sim. Mas vai lá. Dizem que um editor recebeu uns textos de um autor uma vez e devolveu esses textos ao autor, né, com um bilhete que dizia assim: olha, seus textos são muito bons e muito originais. Infelizmente, o que é bom não é original e o que é original não é bom. Então, por isso, não vou Hum? publicá-lo. Peraí, o que é bom Né? não é original, o que é original não é É, bom. Ah, seus textos são muito bons e originais. Infelizmente, o que é bom não é original e o que é original não é bom. Ele escreveu uma coisa muito boa, mas 30 mil pessoas já escreveram. E aí, é bom, mas não é original. uhum, Por isso entendi. deixa de ser. E as pessoas, tem muita gente que acha isso com a melhor das intenções, mas acha que às vezes, sei lá, escrever de cabeça para baixo é uma coisa maravilhosa e você vai conseguir tocar profundamente um leitor porque está escrevendo de cabeça para baixo, ou ao contrário, né? E aí, E não é isso. e aí eu fico pensando, né, sobretudo na área que a gente, né, milita bastante da literatura para a infância e para a juventude, né, o quanto que as pessoas chegam nessa produção, muitas vezes achando que estão fazendo uma coisa que é a última novidade e não é a última novidade. Eu acho que para você chegar num mercado, você tem que entender disso tudo, né? Porque às vezes os temas estão aí, a gente pode falar. Quantas mil pessoas já falaram sobre história sobre medo, né? Mas como é ser original nisso? Como é trazer esse vazio para um texto, né? O que que seria, né, esse vazio? Eu fiquei pensando muito no seu livro, na Valentina, né? Para quem não conhece, é esse aqui. Não dá para mostrar ele inteiro, a Valentina. Os vazios que tem nesse texto, né? Eu não vou entregar o livro porque as pessoas vão ter que ler para entender, né? Que vazios são esses que tem aqui, né? Eu Quanta coisa não está dita, mas está dita, sem a gente precisar dizer, né? Acho que isso É, é que é o grande aprendizado da escrita, né? eu tava até conversando isso com uma autora ontem, a Maíra Sotomayor, que é uma autora que eu acredito muito, estou acreditando. E, e é uma coisa que eu falo com os autores, né? Eu estava falando ontem com ela que quando a gente mostra no texto algo, não precisa dizer, né? Eu sempre digo isso para os autores, né? E Uhum. digo para mim mesmo, toda hora eu estou meditando, Sim. você, né? A gente faz isso o tempo todo. Então, eu aprendi isso com a Ana Ruda Calado, que foi mulher do Antônio Calado, né? Que foi Uhum. uma grande professora que eu tive, e fiz um curso com ela no antigo OLAC, quando eu tinha 18 anos, Ah, ali no Leblon. Você eu lembra da dei OLAC? aula na OLAC. Eu dei aula na Meu OLAC. Deus! Sim, Olha, dei a aula na OLAC oficina em literária 80, Fernando Coutinho. em 89. Olha Eu isso. a Marina Quintanilha dava um curso lá, e aí ela levou as meninas, naquela época éramos meninas, né? Que era eu, a Sônia Travassos, a Ninfa, nós fomos dar o curso com ela. E aí depois a oficina seguinte ficou só eu e Marina, e depois esses grupos vieram para minha casa. Quem vinham ser essas pessoas? Uma dessas pessoas, sim, Sônia Travassos está aqui, você também, né? Era eu, você e Ninfa junto com Marina.
E depois esse grupo veio para minha casa e uma dessas pessoas era a Graziella Hetzel, a mãe da Bia Hetzel, né? Então ali foi Sim, o primeiro grupo de oficina literária, o OLAC. era uma delícia ali. Agora, eu fiz um curso lá com a Ana Ruda Calado e de texto, e foi a primeira vez, eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, e ela dizia isso, você vai escrever um conto, né? Ou algo assim. Você não, você pode dizer, fulano de tal personagem era um ladrão. Tudo bem, e pode ser um conto maravilhoso. Ou você pode começar mostrando fulano de tal dormindo no quarto do seu companheiro de quarto e ele abrindo a carteira do cara, né, de forma Uhum. sorrateira e tirando lá de dentro o dinheiro, guardando no bolso e voltando na ponta do pé para sua cama, para dormir, com medo que o cara acordasse. Esse é um vazio do texto, né, Uhum. porque eu não estou dizendo que ele é um ladrão, você está vendo que ele é um ladrão. Então, se o leitor consegue ver sem que eu precise explicar, sem que eu precise ser. Porque eu acho que a gente. Eu não sei o que você acha disso, Ana. A gente cresce ouvindo que escrever bem é escrever com clareza. E claro que escrever bem precisa ter clareza. Uhum. Né? Você não está fazendo arte abstrata. Mas, às vezes, o excesso de clareza. Né? Eu estou aqui numa semi-ausência de clareza falando contigo. Mas se eu jogo 30 holofotes na minha cara, você não me vê. Então, às vezes a pessoa Uhum. na ânsia, o escritor na ânsia de ser claro demais, ele começa a criar legendas emocionais para o texto, ele começa a explicar, didatizar demais. Né? Quando eu já estou vendo, não precisa mais me dizer. Cara, na ânsia natural, né, nossa, de querer ser claro, Isso está a me fazendo gente lembrar, assim, eu me lembro, assim, quando eu comecei a escrever, né, algumas conversas, assim, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era estagiária do Luiz Raul Machado, na Fundação Nacional do Livro Infantil, né, e Juvenil, eu estava ali em contato com a nata da literatura infantil, né, então as pessoas foram muito generosas comigo naquele momento, né? E eu me lembro muito do Ricardo Azevedo conversar comigo, falando: Ana, tem coisa que não é para explicar, que é exatamente isso que você acabou de falar. Não tem que falar, o cara é um ladrão. Narra, a ação tem que contar a história, né? Que é isso. A ação conta a história, explicar a história, sobretudo para criança pequena. A ação se basta. Se a ação está acontecendo, a ação está contando a história. Você não precisa explicar o que você acabou de, né, de mostrar ali. Né? Então, é uma arte, né? E eu fico tão preocupada, sabe, ainda nos nossos dias. A gente está em 2020 e a gente ainda está batendo em teclas que a gente bate há anos, né, falando, e ainda vendo uma produção para a literatura, né, para crianças e jovens, ainda trazendo essas coisas frágeis, né, de uma produção literária, né, o que acaba, é, né, assim, sendo um peso muitas vezes, né. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? Eu diria que quem quer aprender, né, quem quer entrar nessa seara da escrita, tem que ler muito, tem que estudar muito, porque é aprendizado constante, né? Assim, quanto tempo a gente chegou para encontrar os caminhos dos textos que a gente já produziu, né? Assim, não foram poucos anos, né? pois é. Não, e até a gente se meter nesse negócio de palpitar no trabalho dos outros, porque é grave, né? Você tá palpitando. Eu acho que eu vivo de palpitações, eu não tinha pensado nisso agora. Uma Também nunca tinha constatação. pensado nisso. Trabalha com o quê? Eu trabalho com palpitações. Eu vou fazer um cartão. O que você acha? Vamos fazer um Gostei. cartão de Vamos. palpitações. Então, para palpitar no, né, para ter essa cara de pau de sair rabiscando o texto dos outros, né? Eu acho que precisa, sei lá, precisa andar, precisa caminhar, né? Precisa ter, Uhum. um- uma estrada aí, eu acho, né? Não sei o que você pensa, né? Porque isso de confiar, né? Não, Eu estou me lembrando agora do Luiz Raul.
né? Assim, eu fui trabalhar na Fundação do Livro Infantil e Juvenil, eu era estudante de letras na PUC, eu era aluna da Eliane Yunes, né? E eu trabalhava na Biblioteca Manuel Lino Costa. Você conheceu a Marina Quintanilha? Não sei se você conheceu, Eu se acho chegou a que conhecer. sim, mas eu não tenho certeza. É, talvez você não tenha convivido, mas você deve É, não, ter conviver ouvido não. falar, né? Enfim. E aí o Luiz me convidou para ser estagiária dele. E eu fui, né? Assim, toda. Imagina, no alto dos meus 20 anos, ser convidada para ser estagiária dele. Lá fui eu trabalhar na Fundação do Livro Infantil e Juvenil. E eu ia trabalhar escrevendo notícias. Não sei se você lembra do Notícias, ou quem está aí nos assistindo lembra. Era um Sim, jornalzinho que a sim, Fundação tinha. Era um jornal sim. mensal que traziam notícias do mundo da literatura infantil e juvenil. E aí eu me recordo como se fosse hoje. Era uma sexta-feira, nós tínhamos uma pasta, porque a gente é antigo já, né? Então era uma pasta que a gente guardava recortes de jornal que saíam com matérias ou com coisas que as pessoas mandavam, ligavam para a gente anotava, olha, vai ter isso, aquilo. Não tinha computador naquela época, né? Ninguém usava, não tinha e-mail, né? Imagina, rede social, Uhum. WhatsApp, É. a gente nem sonhava com isso ainda. E aí era sexta-feira e nós íamos se sentar para escrever as matérias. Eu estava toda feliz porque ele ia me ensinar como se fazia aquilo. E eu chego na fundação e tem um recado para mim. Ana, liga para o Luiz Raul que ele quer falar com você. Eu falei, como liga para o Luiz Raul? Ele não está aqui? A gente tem que trabalhar. Não, ele teve um problema, ele não está passando bem, ele não vem. Eu falei, como ele não vem? E aí eu ligo para ele, ele falou, olha, pega aquela pasta, sai escrevendo todas as matérias que na segunda-feira a gente vai editar. Márcio, eu fiquei muda, não sabia o que dizer, porque eu não me achava competente para aquilo. Eu passei, sei lá, horas, eu fiz hora extra aquele dia, né? Porque eu queria mostrar que eu, né, minimamente sabia fazer alguma coisa. E escrevia, a gente escrevia, cada matéria a gente colocava, tipo assim, numa folhinha de papel e tal. Quando chegou segunda-feira, ele pegou uma caneta, nunca me esqueço, ele pegou, tipo assim, ele falou assim, posso? Ele pediu essa permissão. Eu falei, imagina, pode. Claro que você pode, né? E aí ele transformou um texto que era desse tamanho numa coisinha desse tamanho. E aí ele virou para mim com toda a generosidade que o Luiz, né, tem e falou assim, olha que bonito que você escreveu. Eu falei, eu não escrevi isso, foi você que escreveu. Ele falou, não, eu só escrevi isso porque você me deu o caminho para escrever. Né? Então, acho que esse caminho de ser palpitador do texto do outro, né? Eu trabalhei muitos anos com oficina, com grupos grandes às vezes. E eu falava, não critica o texto do outro dizendo, se fosse eu faria assim. Porque se fosse você, é claro que você faria diferente. Leia o texto do outro e tente fazer um olhar, uma crítica, uma palpitação, né? Como você falou, gostei disso, né? E tentando entender se isso está bom, se isso tem uma qualidade, se isso, né, tem ali um estofo nesse texto. Né? Acho que isso é um baita de um aprendizado, isso, né? Não, eu acho muito difícil. Aliás, eu acho impossível. E quando a gente consegue, é porque conseguiu o impossível. Eu acho um trabalho muito difícil, assim. E você teve essa experiência aí com o Luiz Raul, que reduziu o teu texto, né? Sei lá quantas páginas, era 2 parágrafos, não sei se foi isso que você disse, Era um texto, mas era uma página grande, ele era transformou uma página que num pedaço virou, pequeno, entendeu? Assim, vamos supor, uma, fez uma ele transformou lipo, em um quarto da página, vamos dizer assim. fez uma lipo. Mas então, às vezes o texto está precisando de uma lipo, às vezes ele está precisando ganhar massa. Né? Então, Uhum. não existe uma regra, dogmática, assim, no meu entendimento, pelo menos. Né? Isso pode ser um dogma meu também, vai saber. Mas eu acho que não existe para isso, né? É melhor enxugar, é melhor. Às vezes você está tudo que o autor precisa abrir um pouco mais a cena, né? Passou muito rápido por uma cena com pressa de acabar, né? Ansioso para botar fim logo nesse livro, publicar, ter o lançamento, festa, não sei o quê. Então, e eu acho essa outra questão também que eu falo, Ana, que eu vejo assim, e de novo eu digo que não é por mal, é uma ansiedade natural do Uhum. autor querer publicar, né? Você escreve com um desejo
de tornar público, mas às vezes publicar tem se tornado mais importante até do que escrever, do que o processo de escrever, que exige uma calma necessária, assim. Exige você rever 344 vezes Uhum. o trabalho, até você entender que não tem mais o que fazer, ou não vai publicar ou vai tentar. Mas assim, né, eu acho que a publicação é uma consequência possível de um processo, do impulso da escrita, E né? Não sei se... assim, não, eu concordo com você, né? Alguém perguntou como saber se é lipo ou se é massa. Aí é O aprendizado, espelho, né? espelho, Tempo. espelho. Acho que é olhando no espelho. Mas Gostei disso. olhar no espelho, o espelho que não rouba, né? E tem uns espelhos Sim. aí que você olhar no espelho, que vamos dizer, são os olhos de quem ama muito você e muitas vezes acha que tudo está maravilhoso, esse espelho você pode olhar tantas vezes, é lindo, mas desconfia um pouco dele, né? Então, acho que achar os espelhos, seus espelhos íntimos e saber como se olhar, eu acho que é o desafio. Eu vi que alguém perguntou, eu sou muito Eu tô desorientado tentando. Mas vê, se para alguém ver essas perguntou o quê? coisas. Eu até vou parar de dar boa noite para as pessoas lá nas minhas individuais, porque tem gente que fica traumatizado, que eu não falo, ó. Então eu dou boa noite para todo mundo e pronto. Mas aí eu me traumatizo mais ainda, eu me traumatizo muito fácil, assim. Mas alguém perguntou aí que eu vi Ah, se o vazio é o implícito no texto, né? uhum. E eu acho que muitas vezes sim, né? Muitas vezes é o implícito, é o sugerido, né? É isso, é o que não está na cara, é o que está nas costas do texto, acredito, né? É isso que eu acho que é o vazio, é o que você precisa entrar para ver e você vê da sua própria forma, né? Sentir do seu próprio modo. Eu acho que é uma das graças principais da literatura é essa, né? Eu, 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 eu gosto de lembrar de uma história que eu não sei, teu filho é mais velho que o meu, né? O Sim, meu filho Diogo, vai fazer tua trinta e filha, um. Elias já vai são, fazer 31. o Gabriel está com 19, então eu não É. sei se é da sua época, mas de desenho, mas tinha um desenho no Discovery Kids que chamava Thomas o Trenzinho. Não, esse eu não me Você viu isso? lembro. Não, não É vi. um desenho, é uma animação horrorosa. O trem, uma cara de biscoito traquinas, ele era um biscoito traquinas que soltava fumaça e os trens conversavam entre eles, tinham vida própria e tinha um narrador em off, um narrador ali que só aparecia a voz contando a história, de vez em quando narrando. E os trens Uhum. conversavam, tinha lá as histórias dele na ferrovia, fora da ferrovia. E um dia, o narrador, eu estava vendo com o Gabriel, ele tinha 6 anos na época, tinha 6. Só nós dois vendo o desenho. E o Thomas, que era o Traquinas lá, ele disse a uma locomotiva, ele disse, precisamos ir embora, já vai escurecer, vamos voltar para casa, já vai escurecer. Aí o narrador disse Thomas. Pra quê? Pois é. Aí meu filho virou para mim com 6 anos e falou assim, mas esse cara tá achando que a gente é idiota? Por que ele está Pois explicando é. que o Thomas é que disse se eu estou vendo o Thomas, se eu estou ouvindo a voz do Thomas, né? É isso. E se a pessoa é cega, ela vai ouvir a voz do Thomas, então ela já sabe que disse Thomas. Então acho que muitas vezes a gente está escrevendo e está com síndrome de Thomas, né? Tá explicando o que está na cara, o que o leitor já viu e vai se Uhum. entediar, vai se dispersar se você ficar explicando. Pior que isso, acho que vai lembrar que tem alguém que tentou escrever e me impressionar. E aí quebra todo o clima da história, né? Ah, com certeza. Mas assim, eu queria voltar para uma questão que Volte, você volte, volte. levantou, né? Que é essa história da publicação, né? Da edição do livro, assim.
as pessoas têm uma ânsia muito grande, às vezes, do eu quero editar, né? A gente tem aí hoje várias possibilidades de edição bem diferentes do tempo que a gente começou a publicar, né? Que a gente só tinha ali o livro físico e era isso, e quem fizesse a autopublicação era infinitamente caríssimo, e entrar numa editora, né? Tinha todo um caminho, toda uma história, todo um tempo, né? Para que você... A gente mandava original pelos correios, esperava a pessoa receber, esperava ela te mandar uma carta dizendo, Pois é. né? A gente pegou isso, né? Hoje não, hoje está tudo diferente. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas têm uma ânsia da escrita sem ter o tempo, né? Assim, é que nem na cozinha, né? A gente não deixa ali as coisas, vai fazer um pão, não precisa do tempo da massa descansar, né? Vai fazer Sim. alguma coisa em banho-maria que precisa ficar ali, né? Ah, Fervendo. Vou usar essa história da cozinha de novo. Você pensa, né? Você vai salgar demais uma comida, você vai temperar demais, também fica ruim. Também sem sal, também fica ruim. Qual é a justa medida do tempero, né? E com certeza a justa medida do tempero é você experimentar, 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 provar, experimentar, fazer de novo e deu errado, deixa eu começar outra vez, até que você vai sim, aprendendo, né, os caminhos ali para fazer uma boa comida. E a gente pode passar isso claro. para um texto também, né? Qual é a medida de um texto, se ele vai estar com muito ou com pouco, o que precisa, né? Então, acho que é o fazer, né? Tem aqui na live É várias pessoas provar, reprovar. que ou foram alunos meus ou seus, está aí a Daílza, que já fez trabalho comigo e com você, né? Então, assim, Sim, quantas vezes eu já vi pessoas se apressarem. Faço mentoria para uma moça que, num determinado momento, ela, não, porque eu quero fazer, porque eu quero publicar, porque teve uma oportunidade, que isso, que aquilo, pum, fez. Um tempo depois ela falou, ai, Ana, me arrependi. Então é isso, sabe? Assim, é claro, a sim, gente pode se arrepender, pode acontecer isso, mas assim, quanto menos a gente der espaço para isso, né? E como é que a gente aprende? claro. Aprende fazendo e dando tempo, né? Tempo para as coisas. Mas eu queria pegar Sim. Provando, como você falou, reprovando, né? prova, reprova, tá uma E porcaria, só joga para completar, fora. não sei se eu te cortar agora, você vai esquecer o Não, que você ia falar? Não. não, não vou esquecer não, pode falar, que eu ia falar de um livro É só para específico. completar. Porque essa história da cozinha tem uma coisa interessante, porque e que eu acho curioso, né? Que muita gente às vezes quer mais escrever do que ler, né? Então aí você é como imaginar um cozinheiro que ama cozinhar, mas não gosta de comer, É quase né? isso. Aí como é que é isso? Aí eu vou ler obrigatoriamente para escrever bem? Não pode, você tem que ler, a leitura é pela leitura, ela acaba ali, ela por ela mesma. Se você não encontrar sentido nisso, claro, você tem as leituras de estudo, de aprendizado, de reflexão, que você às vezes vai fazer mesmo sem ter tanta, tanto interesse libidinoso naquilo, vamos dizer assim, né? Mas, mas a leitura precisa ser uma coisa que termina nela mesma, não é vou fazer isso para ser escritor, né? Eu Sim, acho que é como imaginar isso, um cozinheiro que só come para provar, né? Não procura experimentar vários sabores, gostos, tons diferentes de comida, né? até para ele saber qual é o sabor e o tom que ele vai querer dar na comida dele, né? Porque até para a Para gente ele achar a nossa voz, o essa, nosso tom, a gente tem que experimentar, né? Se deu certo. E, exatamente, e para construir o teu próprio prato. muitas vezes o que dá certo para um texto não vai dar certo para o outro. Então as pessoas muitas vezes querem fórmula, não tem fórmula. Qual é a melhor fórmula para um texto, né, ter qualidade literária, né? Não tem uma fórmula mágica. Eu me lembro muito do Otávio Paz, naquele livro dele lindo, O Arco e a Lira, né, que ele fala que a técnica morre mesmo no instante da criação, porque o que serviu para né, no caso ele falava no poema, o que serviu para um poema não vai servir para o outro naquela construção, né? A maneira Sim, como você arquitetou aquilo tudo, né, serve para um, não serve para o outro. Então é muita prática mesmo, né? Vale contar uma historinha bem rápida aqui. Eu estava uma vez num proler, agora eu não me recordo a cidade,
E aqueles encontros do Prolê sempre tinham, né? Era uma delícia, né? E sempre tinha, às vezes, uma contação de história, alguma coisa numa abertura. E um desses eventos tinha um jovem rapaz que escrevia na cidade. Ele devia ter seus 17, 18 anos, não saberia dizer assim. Mas ele era bem jovem. E aí, então, levaram ele para fazer a leitura, né, de uma das poesias dele lá. E o rapaz escrevia bem. Era bom o texto dele, não era um texto ruim de maneira alguma. E ele estava estufado, né? Assim, se sentindo super envaidecido com aquilo tudo. Até aí, menor problema. Ele caiu na minha oficina, né? Não sei se para sorte ou para o azar dele, ele caiu na minha oficina. E aí eu perguntei, né, a gente conversando sobre as últimas leituras de cada um. Aí ele veio com uma certa empáfia, uma arrogância, falou assim: eu não leio, eu não gosto de ler. Eu falei: você não gosta de ler? Mas você me disse que você quer ser um escritor e você não gosta de ler. Ele falou: não, eu já sou bom sem ler. Imagina, se eu lesse, eu ia ser ótimo. Ai, Márcia, eu vi aquilo e precisei pensar qual é a resposta que eu vou dar para esse menino, né? Eu falei: olha, de fato você é bom, mas você é jovem, né? Daqui a pouco você não vai mais ser jovenzinho e o bonitinho que escreve, que todo mundo acha uma graça. Daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa, só que aí vai aparecer alguém mais jovem fazendo uma coisa mais legal. Então, se eu fosse você, eu estudaria muito, leria muito e buscaria muito melhorar, para que um dia, daqui a uns 20 anos, quando eu voltar aqui, você não vai estar fazendo a mesma coisa, mas você vai estar muito melhor. Aí eu pensei, ele vai voar da sala, mas não, ele ficou até o fim. Sei que eu nunca mais soube do menino. Mas assim, é isso, sabe? Não dá para a pessoa achar que ela vai produzir e que ela produziu alguma coisa que é boa, que ela não precisa mais fazer nada, né? Então tá ali, ui, não preciso mais, eu sou ótimo. Não, né? Primeiro tem que ter um mínimo de humildade para entender, né? Sim, sim, E ser leitor, né? Não tem como, não tem outro sim. caminho. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com a Lígia Fagundes Telles, ela tinha, eu acho que ela tinha acabado de fazer uns 80 anos, ou estava próxima de fazer, e ela me dizia pelo telefone que estava indo para Caxambu, se eu não me lembro, porque ela estava empacada com um texto que ela não conseguia resolver várias questões, que estava muito ruim e que ela precisava trabalhar para ficar bom do jeito que ela imaginava que pudesse ficar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher está ainda buscando a frase certa? Isso é um desespero, né? É desesperador para mim. Como é que eu achando aqui que achei as frases certas, não achei coisa nenhuma. Claro que às vezes você, né, é preciso saber o momento que o texto Claro. acabou e que você deu o seu melhor ali, e isso é o que foi possível, né? E se você pegar esse texto 10 anos depois, talvez você mude alguma coisa, mas eu acho que a cara dele é aquela ali, né? E não dá para ficar mudando tanto assim, pode uma mudança pontual. Mas é isso, né? Precisa ter suspeitar do texto, né? Não para sempre, mas eu acho que sempre desconfiar um pouco, né? Será que dá para trabalhar mais um pouco? Ou para quem não tem prazo de entrega, né? É Uhum. possível isso. O Veríssimo que diz, né? Minha musa de inspiração é o prazo de entrega. Eu adoro essa frase, porque acho que às vezes tudo que um escritor precisa é de um limite. Tem um texto, não sei se você conhece, meu Deus, agora me fugiu de quem é esse texto, que começa assim: a inspiração é um cachorro solto atrás, é um Doberman solto atrás de você. Agora me fugiu de quem é esse texto. Eu até, enfim, não vou me lembrar. Se alguém que estiver escutando aqui, não sei se Sandra Pina está aqui na live, se ela vai lembrar de quem é esse texto, né? Que fala exatamente disso, que quando você tem prazo, né? Muitas vezes você vai deixando mais para o final aquele prazo, e quando você vê o prazo está ali, e como é que você consegue produzir no laço, né? Mas aí também tem uma outra contrapartida. Para você produzir no laço, você tem que ter estofo, você tem que ter acervo, você tem que ter bagagem, né? Você não vai produzir, do nada, né? Então você produz Pois e é. tem A não ser que né? você psicografe. Se você Aí psicografar, é aí outra tá, história, né? Aí é outra é outro história. trabalho. É outro trabalho, né? Aí é Outro completamente trabalho. diferente. A gente não está falando de um trabalho autoral,
né? É Porque aí o autoral. trabalho psicografado é outra, é completamente diferente. Isso, é do Enfio, exatamente, né? Que fala que eu queria estar, enfim, imagina se eu ia me lembrar de estar com esse texto e estar com ele aberto aqui, eu vou até com o meu computador aberto aqui do lado, mas até catar vai levar tempo, né? Mas ele fala muito disso, que a gente produz e produz no lar, se consegue produzir e consegue fazer, porque a gente já tem todo um material, né? É a mesma coisa quando a gente fala, né, que as pessoas têm que ter o seu acervo pessoal de livros, né? Quando às vezes o professor precisa ter o seu acervo pessoal, o bibliotecário tem que ter o seu acervo pessoal, a gente tem o nosso acervo. Quais são os livros que te compõem, né? Assim, com certeza você tem os livros antes e depois desse, né? Eu tenho os livros que na minha cabeça são os livros tipo a Ana antes e a Ana depois desse livro, né? Aqueles Uhum. livros Sim, meio sim. que são uma machadada na nossa cabeça, assim, né? É, Ou não, você ou outros que são por encantamento, né? Mas o ganha um encantamento, assombro, te sequela para sempre, né? Mas né? eu tava lembrando uma história que eu preciso contar, Conte. porque senão eu vou esquecer. Eu vou Não. esquecer. Uma história que nós vivemos em Curitiba. Há quanto tempo tem isso? Hum, Nós fizemos acho que foi um seminário foi um do seminário. Grupo Foi um Positivo, acho, se eu não me seminário. engano. Não foi um Agora eu não vou grupo me lembrar, positivo ou mas negativo, não sei, uma coisa dessa. não me lembro do que era, mas era um Mas foi seminário. para falar de literatura e eu estava numa Sim, mesa contigo. E você vai lembrar o que aconteceu. Veio uma vou. moça da produção do evento, muito simpática, uma moça simpática, e veio e perguntou a você se você aceitava um copo d'água. E Sim, eu você, Ana, lembro. disse que aceitava. E ela virou para mim e perguntou: Você aceita um copo d'água? Eu disse: Por gentileza, se puder ser 14, eu agradeço. E em Eu me seguida ela lembro. veio com os 14 copos d'água. Ela trouxe os 14 copinhos daquele Aqueles copinhos de mineral plástico com tampinha, sim, numa exatamente. bandeja com 14. Eu Eu lembro a lembro. tua cara, até hoje eu lembro a tua cara, né? Foi maravilhosa e eu fiquei ali, mas eu não ri nem falei nada de gaiatice com ela. É Falei muito isso que eu obrigado. falo. Quando a gente nunca Não, sabe se o Márcio está falando sério ou se ele está mas brincando. ali eu estava falando muito sério. Eu nunca me senti tão compreendido na vida quanto daquela vez, porque eu tenho muita sede mesmo. Sempre tive muita sede. E ela trouxe 14 copos d'água. E você depois escreveu um livro Por- inspirado nesse episódio. Sim, porque Menino das Águas, não foi? eu me lembro de falar assim: nossa, você parece o menino das águas. Na mesma hora eu fiz, opa, a gente Foi a olhou um para a história. Você cara já do foi outro e escrevendo você ali na falou. hora, né? Sim, eu escrevi ali E- na hora alguma coisa. E saiu um livro, que era O Menino das Águas e a Menina dos Ventos, que hoje está Isso, isso, sem. isso. Ele está destratado, porque enfim, era da La Roça, ele veio aquela confusão toda, né? E ele está fora de catálogo. Mas um dia ele volta para o mercado, né? Ele volta. Eu me lembrei dessa história porque essa história é uma história cheia de vazios, né? Porque, assim, o que mais me apetece nessa história é imaginar que aquela moça, muitas vezes o que mais me apetece é relembrar essa história e imaginar que essa moça levou a coisa no literal, Sim, né? Por outro lado, existe a possibilidade de ela estar brincando comigo. Você pediu 14 para fazer uma gracinha? Eu estou aqui agora toma trabalhando, 14 águas. agora toma 14 aí, bebe isso. Bom, eu bebi, você lembra? Eu bebi os 14 e não estava Aham, com eu sede. lembro. Mas esse é um vazio nessa história, vamos dizer assim. É um vão, é uma frecha, uma brecha que cada um de nós pode entrar e imaginar essa menina, né? Essa menina, a gente pode dar um nome para ela, Giovana, não sei, Camila, a Camila, né? E imaginar o que a moveu naqueles 14 copos d'água, ou se ela fez aquilo sem nem pensar nenhuma possibilidade nem outra. Sim, Ela estava com cabe outras coisas na tudo. cabeça, ela estava se separando naquela noite, sabe? Então ela estava fazendo tudo no automático. Então, como a gente não sabe de tudo que aconteceu com a Camila, eu gosto dessa ideia de que não saber Uhum. nutre a minha imaginação. Eu não sei. Então, por isso, eu imagino. Se eu souber de tudo, né, aí você tem um texto informativo, não é um texto literário, né, que me traz todas as Uhum. informações. Como eu não sei, eu vou imaginar, né?
né? E assim, é muito isso, né? Porque primeiro ela nem se deu conta que ao fazer aquilo e, né, e você falar aquilo, primeiro que aquilo estaria despertando um texto e quantas possibilidades cabem nessa ação dela, né? Ela pode ter ido no automático, ela pode ter, né, achado que ela ia, né, falar, ah, esse cara tá de gracinha com a minha cara, ah, mas agora ele vai ver só. E a gente nunca vai Sim. saber. E isso é que é legal, né? Você Vai ver, ela deixar escreveu uma essas. história, vai ver, ela fez um curta disso aí, entendeu? Com a nossa cara ali rindo, como se ela fosse uma lesada, e ela estava dirigindo toda a cena. Então, são tantas possibilidades, né? Que E, esse aqui eu acho que é mágico. né, eu acho que assim, você gosta muito de usar essas expressões, né? Do reparo no olhar, né? E eu acho que quando a gente repara o olhar, é isso, né? Assim, a gente reparou o É, nosso olhar para ela. Quer dizer, claro que cabem muitas coisas, né? Estou fazendo uma brincadeira agora, só com essa coisa do reparo no olhar, né? Assim, a gente fez um reparo para ela, ela deve ter feito um reparo para a gente que a gente nunca vai saber, né? sim, E sim, dali sim. nasceu um texto e a gente, eu me recordo, eu acho que eu cheguei a ler o texto no final, porque a gente contou a Você leu, história no final. A gente você contou a leu, muito história no bonito. final, Aliás, eu né? adoro esse teu livro, adoro esse teu livro. Não só por Né? ser tua musa, mas por, mas por, mas por gostar muito do livro, é um livro muito poético. Agora, essa história do reparo é um vício, né? Porque realmente eu vivo de reparar, né? Então, estou reparando o tempo todo. Eu acho que eu não reparo porque escrevo, é o contrário, né? O movimento, eu escrevo, Porque escrever repara, é uma consequência desse estado permanente de reparar, não de consertar as coisas, mas reparar. Eu consertar uma olha, seu coisa, quebro próximo ainda cartão vai mais. ser reparador de olhar e como é que é? Palpitador. Você já pode fazer um Isso, isso, cartão isso. virtual aí novo. A sua Palpitações cor. e reparos. Palpitações e Palpitações e reparos. reparos, tá aí. Pronto. Me encontrei Pronto. na vida agora. Demorou, mas eu me encontrei. Né? Pronto, agora você Me já encontrei. sabe quem você é. Você é um palpitador e É. um reparador. Agora eu me encontrei. Cheguei lá. Me lembrei da porteira. Como era o nome dela, meu Deus? A porteira do colégio do Gabriel, quando ele tinha 4, 5 anos, Ana. E aí meus livros. Eu não sei o que aconteceu, que o Faustão cismou de recomendar meus livros. Ele recomendava um atrás do outro. Assim, foi umas 2 ou 3 semanas que ele pegava um Olha, livro meu não lembrava e disso. recomendava. Eu descobri um monte de gente que nunca assumia que vê o Faustão, que via, né? Que Porque comentou comigo que viu meu livro. E essa porteira, que eu esqueci o nome, era uma senhora, meu Deus, eu queria tanto saber o nome dela, que é um nome diferente. Mas ela me disse: Olha, vi você no Faustão. Ela já sabia que eu era escritora, já tinha ido na Ah, escola do Gabriel. E ela disse assim: Olha, vi você, eu vi seus livros, vi você e seus livros. Eu estava lá também, na cabeça dela. ah, Vi sim. seus livros no Faustão. Eu sempre soube que você chegaria lá. Falei, meu Deus, olha, eu estava há uns, sei lá quantos mil anos trabalhando com isso e não sabia, eu achei que já tinha chegado, Ana. Ai, muito Aí disse, eu bom. sempre soube que você ia chegar lá. Olha, muito obrigado, eu só posso te agradecer a tua reza, porque agora eu cheguei lá, tô no Faustão. E, né, deu certo. Não, é engraçada essa ideia, né, do chegar lá, né, do que é essa imagem de sucesso, né, que muitas vezes as pessoas têm, É, né, isso é muito, muito o, o curioso. Daniel Penac tem um livro chamado, não sei se você conhece, Diário de Escola. Esse eu não Você leu esse? conheço, não É o conheço livro que eu mais esse. gosto dele. Assim, é um livro maravilhoso que fala da experiência dele como professor. Um livro, eu acho que todo professor Será precisa que ler com vai, mas urgência. ele vai na mesma linha do Camões e a ideia do século, que também é dele, se eu não me engano, que é Qual? Eu não, acho que eu não divertidíssimo. conheço. Não sei se se esse é do Penac, agora eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é o Camões e a ideia do século, Eu não que li esse, é não. divertidíssimo. Mas esse ele faz, uma das reflexões que ele faz é sobre essa história do chegar lá, e ele vai fazendo uma análise sintática dessa frase, mas de uma forma muito saborosa, muito sedutora, assim. E é um livro apaixonante, assim, recomendo muito. Diário de Escola.
É isso, eu não conheço. Estamos, e seguimos reparando, né? Porque eu Ó, sempre digo isso, meu filho diz que é uma piada repetitiva, mas eu sou repetitivo. E eu digo que essa história do reparo é de fato um vício e é inevitável para mim. Então, se eu chegar na tua casa aí, que eu conheço, acho uma graça, né, super charmosa a tua casa aí na Vila das Artes, né? Se eu chegar e você disser um dia, não repare, entra, mas não repara, eu falei, cara, não vou eu entrar. sinto muito. Vivemos disso, né? Como é que você pede para eu não fazer uma coisa Não dessa? Aí repara. é que é pior, né? Vai E aí ser é muito pior legal, ainda. Zé, essa brincadeira, né, das palavras que podem ser muitas coisas, né? O próprio vazio, ele pode ser, né, bom ou ele pode ser ruim, tudo vai depender, né? Assim, tá cheio Sim. demais, tá vazio demais. Outro dia eu estava pensando, né, estava escrevendo um texto que eu fiz para uma coletânea que vai sair da Oficina Raquel, editora Oficina Raquel, sobre textos, né, da quarentena. E aí um personagem, né, ele tá lá num diálogo e ele fala, né, do vazio. E aí ele fala assim, mas o vazio tá sempre cheio, ele nunca tá 100% vazio, né? O que que é vazio, né? Assim, o vazio ele pode estar cheio daquilo que você não falou, o vazio ele tá cheio de dúvidas, o vazio ele tá cheio, né, de perguntas, né? Às vezes quando a gente fala, nossa, eu tô com um vazio dentro de mim, o que que significa esse vazio dentro de mim, né? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? E o meu vazio pode estar cheio de dor, o meu vazio pode estar cheio de tristeza, né? Então, Às vezes, tudo que você está precisando na vida é se esvaziar ou se encher. mas ao mesmo tempo ele é muito paradoxal, porque às vezes é o vazio que impulsiona a gente a pensar e reparar coisa nova. Se você não tivesse Assim, vazio. o vazio do tédio, por exemplo, que é um vazio que está se perdendo no mundo, as pessoas não se entediam mais, né? Porque sempre tem a opção de fazer coisas enquanto esperam, enquanto andam, enquanto estão na janela de um trem, do ônibus, né? Então, você está sempre tendo acesso a coisas para fazer, está sempre olhando para baixo, né? Nada contra olhar para baixo, nada contra fazer Uhum. muitas. Mas, cara, o tédio, que é esse vazio, que você não. É a partir dali que você vê passar uma mulher na rua rasgando uma carta e chorando e jogando a carta no lixo, o envelope no lixo, né? E você vê, meu Deus, quem é que recebe carta ainda hoje? Por que ela está Por chorando? que O que ela está que chorando? aconteceu? Esse vazio de você não fazer nada esse é o nosso trabalho também, faz parte do ofício, né? Eu acho. Você tá atento para isso, né? E eu acho que olhar as palavras na cara delas, né, e ver que elas têm outras possibilidades além da Uhum. mais costumeira, né, eu acho que é um passo essencial para quem quer se aproximar delas de verdade. Você falou de palavras que têm significado. Eu estava pensando hoje de manhã, estava conversando com o Gabriel, a gente estava lá no Correio. Aliás, eu conversei hoje Com o nossa Antônio. agência favorita, o Conversou com o Antônio Antônio. e a Tereza e o Antônio, que são É, duas pessoas tão gentis, queridos. né, de uma delicadeza. Aí eu falei, vou conversar com nossa amiga em comum hoje, Ana Cláudia Ramos, vamos falar de vocês. Aí me lembrei agora, mas eu estava lá conversando, tinha ido lá mandar livros, né, que agora eu estou vivendo de livros, viu, no Brasil. É, Estou semana que despachando vem eu livros vou lá mandar livros para também. lá despachar. Então, acho que é tudo pretexto essa história para a gente ir naquela agência cenográfica, né? Porque claro que não existe a agência, Antônio não existe, Tereza, é tudo muito bem feito, assim, mas a gente sabe que eles não existem. Eu estava conversando lá com o Gabriel sobre essa história das palavras e nós pensamos na palavra profundo, né? O profundo como se sempre o profundo fosse bom. E às vezes o cara está se afogando e tudo que ele quer é o raso, né? Exatamente. Então Exatamente. é isso, é olhar as palavras, elas gostam, elas ficam loucas, assim, adoram ser olhadas de forma diferente, né? Eu tenho essa pretensão de que elas ficam loucas, assim, é uma pretensão idiota, mas estava até escrevendo sobre isso hoje numa coluna que eu estou no Instagram, de olho no leitor, a gente fica, eu não sei se você tem essa ilusão também de que às vezes você acertou na roupa que a palavra queria, ela estava sonhando com Com aquela aquela peça, com roupa. aquele vestido, pô, eu acertei, cara. Mas é uma ilusão às vezes, mas para que serve uma vida sem Mas é ilusão? bom, né? Ana É bom, Cláudia, tem que ter, né? Tem que ter. uma vida sem Tem. ilusões, não?
Você que trabalha com elas aí, me diga. Não tem que ter. Você tem que achar que aquilo é, né, tá ótimo. Somente a gente não acha, né, determinadas É, coisas. Aí também, ó, o perigo, né? a A gente gente tem que saber suspeita e achar. acha. A gente suspeita e É. acha. Pode não achar certo, mas de vez em quando é bom achar, Pois né? é, se a palpitações e reparos der errado, podemos trabalhar com suspeitas e achados, né? Também. A gente pode abrir uma Estou pensando empresa. em possibilidades aí para o fim do mundo. Não é? Estamos Não, já que pensando. a gente está possibilidades para a gente fazer novos trabalhos, que a gente está sempre tendo que, né, o povo que vive das artes está sempre inventando aí uma coisa nova, um projeto novo, uma história nova, a gente vai abrir reparos e palpitações, né? Vai Isso, ser bom, eu vai acho, ser bom, né? Mas a gente não é? está aqui nos nossos 5 minutos finais. Cinco Acredita minutos nisso? finais tem direito ao, 5 minutos finais tem direito ao prato predileto. Não Eu vi sei. um condenado agora no corredor da morte. Agora. 5 minutos finais. Qual o seu Cinco prato minutos predileto, finais. Ana Cláudia Ramos? Ah, eu sou O péssima para último escolher prato. esse negócio de uma coisa só. Não É o último detesto. prato. Você deixa o cara lá do corredor escolher? Não? Se eu dizer, não, claro que não. Se eu tiver que escolher a última coisa, O último prato, eu tenho o meu. o último prato, qual Estava será o doido seu? para dizer isso. Fala então, O qual vai meu ser o seu último prato? o meu é pastel de carne com farofa, molho à campanha, arroz e feijão. Não, não gosto de pastel de carne, eu não como carne, então não vou poder comer esse Ah, pô, último então prato com não. você. Pode ser pastel de queijo. Aí tudo bem, Pode. né? É, Pode ser pastel de queijo. Pastel de queijo, isso. caldo de Eu cana da sou. feira, coisa que eu nunca mais Caldo fiz. de Ô, cana, que eu não pensei saudade. na bebida. A bebida eu deixo o cara escolher. Ah, não, a bebida eu tomaria um vinho, né? Por favor. É? É. Não, eu queria deixar escolher, mesmo que fosse ruim, uma última surpresa. Você já foi ao cinema e já pediu? Sabia que eu já fiz isso algumas vezes? De ir ao Roxy, Ah. o cinema aqui perto da gente, e pedir para a bilheteira escolher o filme que eu ia ver e não me falar, olha. É uma experiência mística, viu? Não, nunca fiz isso, Márcio. Isso só Às com vezes não você mesmo. presta, mas às vezes. Só com você. Achei que devia recomendar aproveitar esses minutos finais para sugerir esse Aí, a gente exercício de nunca foi ao desafio. cinema. Nós não fomos ao cinema juntos. A gente já viajou, já foi para muitos eventos, festas, mas Sim, ao cinema nós nunca fomos. Nunca fomos. não. Mas só, eu me lembrei agora, você falou de comida, ainda dá tempo de contar. Quando a gente estava em Curitiba, no hotel, que eu fui no café da manhã, em vez de eu pegar sal para botar no ovo, eu peguei adoçante. E aquilo deu um Meu paladar Deus. novo, né? E aí eu comia que eu falei, nossa, que ovo doce, será que é assim mesmo, né? E aí até eu descobri que, na verdade, eu tinha trocado, né? O açúcar o sal pelo adoçante, né? E aí aquilo deu um sabor que não foi um sabor bom, né? Então a gente também Não, tem né? que saber achar, né? Não É, dá para pegar as não. coisas correndo e jogar de qualquer jeito sem olhar, porque pode ser muito perigosa, né? Nem toda Então, surpresa presta. nem toda surpresa presta. Então, querido, olha, muito Muito obrigada por bem. você estar aqui, né? Esse papo Uma delícia te gostoso. ver aí. Saudade de conversar, né? Assim, ao vivo, poder se abraçar, Sim. né? Poder estar mais pertinho, né? Muita gente bacana aqui assistindo a gente, né? Dar um beijo para todo mundo, Um né? beijo de todos. Aí eu vou contar, fazer uma rápida. Ó, o Willan chegando aí, né? Que sexta-feira vou fazer uma live extra aqui às 4 horas da tarde com o Agualusa. A gente vai falar sobre literatura infantil, é coisa séria, né? Vou trazer ele para um bate-papo falando sobre isso, que vai ser bacana a gente poder falar sobre isso também, né? Bom papo para vocês aí. Então tá, meu querido. Fiquemos com os Gostei vazios muito, da viu? escrita. Também, gostei muito. Gostei muito. Né? Então, ó, um Preenchi beijo meus grande vazios. também. Preenchi esse vazio do Um fim da beijo. tarde. Então, ó, Um beijo abraço. grande, se cuida, Um beijo, meu cuidem-se bem. todos e até muito em breve, quando a gente vai poder se ver ao vivo e a cores e se abraçar sem imagens brumosas, né? Pode ser embaçado também. Um Tá abraço bom, embaçado pode ter sua serventia. tá certo. Então Em tá, defesa meu dos querido. embaçados. Um beijo. Beijo, Um beijo. tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.